Olá a todos os meus alunos de Santos e demais localidades pelo YouTube. Me chamo João Paulo e vamos dar continuidade à sua aula de violão MPB. Essa aula são para os alunos um pouco mais avançados e aqueles que já têm um pouco de conhecimento musical. Mas se você não tem conhecimento musical algum, peço a você entrar na descrição desse vídeo. Lá vai ter um link que te levará a um site com diversos conteúdos práticos e teóricos musicais. Se você é mais avançado, também tem algum conhecimento, pode fazer a revisão desses conteúdos. E peço para vocês deixarem o seu like e se inscrever no canal. A aula de hoje será um pouquinho mais longa, então eu peço para vocês também se atentarem a isso. Se você for mais avançado, fique principalmente no começo da aula e o final. Se você está iniciante, pode assistir todo o vídeo. E não esqueçam sempre de alongar antes e depois das atividades, que é extremamente essencial, e principalmente se tratando do assunto que vamos falar hoje, que é pestana. A pestana, para executá-la, precisa de alguns pontos muito importantes. Eu vou destacá-los e devagarzinho vamos trabalhar todos eles. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é sobre a questão da postura. A postura é essencial para que você consiga desenvolver o seu aprendizado. Eu vou dar alguns toques que são extremamente importantes para você conseguir fazer a realização. O primeiro é estar com o corpo bem relaxado, independente da perna esquerda ou perna direita. Outra coisa importante é a maneira como você vai segurar o instrumento. É de extrema importância você visualizar que, às vezes, o polegar aqui em cima, sem motivo algum, vai acabar te atrapalhando. O que acontece? Se você estiver fazendo para usar para uma técnica de blues, ou mesmo para fazer alguma batida e abafar o som, tudo bem, porque isso é algo que foi extremamente pensado. Mas se simplesmente ele está aqui colocado de maneira solta, então não vai resolver o seu problema. Eu vou até virar o violão para você visualizar. O ideal é que sempre esteja em formato de joia, jamais em formato de L, que isso faz extrema tensão na sua mão. E tem um espaço aqui. Para quê? Quando eu monto, por exemplo, essa pestana aqui de Fá, se eu vou para Dó, eu não preciso mudar a postura da mão. Agora, se eu estou com o polegar aqui, eu estou no Dó, se eu precisar ir para o Fá, olha, eu faço dois movimentos. Além de ter muita tensão já no ombro. Desnecessário, porque não estou usando ele para fazer nenhuma técnica específica. Outra coisa que acontece principalmente quando tocamos com o violão na perna direita, é o que acontece? Apoiamos o braço na perna. Então isso é desnecessário. Isso vai atrapalhar muito você. No começo, até para algumas coisas, pode ser muito fácil. Mas depois, com o tempo, vai atrapalhar você fazer os trabalhos, principalmente questões laterais. Então, tome muito cuidado com isso. E finalizando sobre postura, é a maneira como o violão vai ficar. Você pode deixar ele com o braço mais reto, mas nunca com o braço abaixado. Sempre com o braço ou ele elevado ou reto. Quando fazemos isso, jogamos o pulso também de maneira errônea para baixo e faz uma tremenda tensão. Então tome muito cuidado nessas questões, para que você consiga desenvolver a postura da pestana de maneira muito natural. A outra coisa que vamos falar é sobre o violão bem regulado. Muita gente acha que é desperdiçar dinheiro procurar um luthier para fazer esse trabalho. Eu vejo de maneira completamente diferente. Ele é um profissional altamente qualificado. Procure também saber a procedência do luthier que você vai fazer o serviço, para que não piore a situação do seu instrumento. Sempre um luthier de confiança e de renome. E faça um trabalho
pensando assim no seu estilo musical que você toca. Alguns pontos são essenciais, como a altura da corda. Cordas muito altas vão atrapalhar você a tocar. As cordas de tensão talvez muito alta atrapalham, mas também tem que ver como é a sua pegada no violão. E você tem que avaliar isso talvez junto com o professor e com o seu luthier. E tem um vídeo muito bom do Ulisses Rocha tratando sobre esse assunto, para você pensar e ver esse assunto. E o último ponto é ver se o braço está reto. Ele não está torto nem para baixo e nem para cima. Vai ajudar na durabilidade do seu instrumento e melhorar no seu estudo, como na sua técnica também. O outro ponto que nós vamos ver é sobre peso e força. É muito simples, porque muitas vezes quando vamos executar a pestana, pensamos que a força para executá-la está somente na mão, e isso está muito errado, porque o que nós vamos fazer? Nós vamos usar o peso do braço e o ombro solto. E eu vou dar alguns exemplos que alguns professores e colegas me deram nessa jornada e que me ajudaram muito, e eu vou dividir com vocês. A questão do peso é muito essencial para você fazer a força. Eu acho que todo mundo que já está assistindo o vídeo já deve ter andado de ônibus. Quando entramos no ônibus, tem as barras laterais e as barras superiores. E o que acontece? Nós nos seguramos, vamos pensar que o braço do violão é uma barra, essa barra para ter equilíbrio, né? Para quando o ônibus parte ou quando ele vai parar. E o que acontece? Ficamos de pé ou sentados, firmes ali, né? Mas não tensos. E aí quando o ônibus vai dar uma partida, nós seguramos para ter maior firmeza, para a gente não cair ou não se desequilibrar ou esbarrar em alguém. Então aí o que acontece? Apertamos a mão mais forte somente nesse momento, e de resto nosso braço fica solto, nosso ombro fica solto e relaxado. Então, quer dizer, estamos segurando o braço do violão e isso vai ser praticamente boa parte da força que vamos usarmos. O outro ponto que a gente pode usar, outro exemplo, um colega me deu, é do bicho preguiça. Ele fica relaxado na árvore. E o que acontece para ele ficar o tempo todo pendurado? Ele tem as garras, ele encaixa e solta todo o peso. Então aquelas garras encaixam na árvore e o peso que o sustenta ali faz com que as garras entrem na árvore. Partindo desses dois exemplos, vamos pensar agora como você vai fazer a pestana. É muito simples. Vamos trabalhar primeiro com essa região do dedo só, meio dedo. E a região mais macia para nós executarmos isso é a região do meio do braço. Aqui a quinta corda, quarta, sexta, até a sétima. Vamos pegar a quinta corda. Coloque o seu dedo como se fosse uma pinça nas 3 cordas de baixo e encaixe o dedo. Que aí eu vou pedir para vocês. Vão soltando o peso do braço. Sintam que o peso praticamente está... Vocês vão ver que o peso praticamente está indo para o cotovelo, né? E não deixou o braço levantado, não deixa o braço, né, tenso. Aí, agora vocês vão soltar o dedo e deixa o braço cair naturalmente. Vamos fazer isso mais uma vez? Arrumo o dedo. Lembrando, eu tenho o dedo um pouco torto, então de certa forma eu coloco a pestana com o dedo um pouquinho torto aqui. Então vocês vão ter também ver o tamanho da sua mão, o formato da sua mão. Lembrando, não há uma maneira certa de fazer a pestana mais de lado, mais de frente. Vai depender tudo da pestana que você vai fazer. Por exemplo, tem pestanas que eu uso mais de frente, tem pestanas que eu uso mais de lado. E isso vai ser uma pesquisa constante do seu aprendizado. Vamos lá mais uma vez? Arrume o seu dedo, tocando sempre perto do traste, em direção à boca. Não em cima, bem próximo. Aperta, relaxa, solta o braço. 3, 2, relaxou. Agora a gente vai fazer esse mesmo movimento.
apertar, solta o peso. Solta o dedo, encosta a mão, solta o peso e aperta. Relaxa. Encosta, vai soltando o peso e apertando. Última vez, relaxa, solta o peso e aperta. Agora que vimos a questão da força e do peso, é algo muito importante que você tem que entender como surge a ideia da pestana. E é muito simples. A pestana, ela tem a seguinte finalidade. Nós temos praticamente, pensando nos acordes mais básicos, 5 desenhos. E eu vou mostrar para vocês. É o desenho de Dó. E aí, a pestana é essa peça branquinha. O que vamos fazer a partir desse primeiro desenho de Dó? Vou trocar os dedos. Tocamos o Dó aqui. Se eu jogar em outra casa, eu vou imitar essa pecinha branca para fazer a mesma sonoridade com o mesmo desenho. O segundo desenho é a Lá. Vou trocar os dedos e eu vou jogar em outra região. O terceiro desenho é Sol. Vou trocar os dedos. O quarto desenho é E, Mi. Trocar os dedos. E o último desenho, D, Ré. Deixa eu até trocar os dedos. Esse sistema é até chamado de CAGED e é muito usado para fazer estudo de escala. Futuramente vamos praticar isso, mas lá na frente. Os dois desenhos mais usados para execução de pestana é o desenho de Mi e o desenho de Lá. Hoje eu vou trabalhar com vocês o desenho de Mi. E por que esses desenhos são mais usados? Porque nós conseguimos montar diversos acordes em suas variações, sejam de maiores, com sétima e menores com esse desenho, com grande facilidade. Os outros dá para montar? Dá, mas é um pouco mais difícil. E até a montagem dele não é tão fácil quanto estes. Por isso eu acho que são os desenhos mais utilizados. Agora que já entendemos os 5 desenhos, eu vou mostrar para vocês em 5 etapas como montar a pestana de Mi, de maneira muito simples e que não force a sua mão, principalmente para quem está começando. Vamos lá, irei mais perto de vocês e nós vamos aprender como é que faz isso. Bom, agora vamos trabalhar as etapas. Elas são muito simples. Nesse momento você não precisa realmente apertar as cordas, e sim localizar e realizar os desenhos. Bom, a primeira etapa é colocar a meia batida, os 3 dedos que vocês já colocaram. A segunda etapa é você colocar o dedo inteiro. A terceira etapa é você colocar o seu dedo 2 na sexta casa, terceira corda. Etapa número 4. Colocar o seu dedo número 3 na quinta corda, sétima casa. E a última etapa, colocar o seu quarto dedo na quarta corda, sétima casa. Agora que aprendemos as 5 etapas, vamos ver como realizá-las de maneira muito natural e para que você tenha um bom desenvolvimento. Primeiro, vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar hoje somente a primeira etapa e vai ser a maneira que você vai trabalhar as outras 4. Só que cada dia você vai trabalhar uma. Então, no primeiro dia você vai trabalhar a primeira etapa, segundo dia a segunda etapa, terceiro dia, terceira etapa, quarto dia, quarta etapa, quinto dia, quinta etapa. Então, vamos lá. Como você vai trabalhar? Primeiro, vou exemplificar somente com a primeira etapa. Aperta as cordas aqui na quinta casa e você vai fazer uma batida da quinta até a
primeira casa indo uma a uma, depois da quinta até a sua nona casa, certo? Então vamos lá, primeiro parando, depois sem parar. Apertou, soltou o peso. Batida de shot que estudamos na outra aula. 1, 2. Soltou. Quarta casa. Apertou, soltou o peso. 1, 2. Terceira casa. 1, 2. Segunda casa. 1, 2. Primeira casa. 1, 2. Vamos fazer sem parar até a primeira casa. Preparou? 1, 2. Quarta. Terceira. Segunda. Primeira. Muito bem. Vamos fazer até a nona casa. Relaxa a mão um pouco. Aperta. Vamos lá, primeiro parando. 1, 2. Sexta casa. Aperta, solta o peso. 1, 2. Sétima casa. Aperta, solta o peso. 1, 2. Oitava casa. 1, 2. Casa 9. 1, 2. Sem parar. Preparou. 1, 2. Sétima, oitava, nona. Relaxa. Muito bem. Feito isso, vocês vão fazer um trabalho de explorar o violão. Dentro dessas casas, vocês vão começar, por exemplo, tocar da quinta e pular para a terceira casa. Como você vai fazer isso? Antes de você saltar, você já vai ter que saber a casa que você vai ter e você vai ter que estar olhando para a casa que vai. Por exemplo, eu vou para a terceira, eu vou fazer sem parar. Salta da quinta para a sétima, vai fazendo um salto alternado, tipo 5, 3, 4, 2, brinque e assim, procura, pesquisa, crie, né? Criatividade, assim, na hora do estudo é extremamente essencial. E sempre procura ver a casa que você vai. Primeiro faça saltos pequenos e depois saltos grandes, tipo da primeira casa até a sexta e primeira até a sétima e por aí vai. Agora que fizemos esse aprendizado sobre os saltos e finalizando esse assunto, você vai estudar as 5 etapas. No primeiro e segundo dia, não aperte as cordas. É essencial primeiro que você ache o desenho, assim, na hora que você, depois que você finalizou os saltos, as passagens, fazer as 5 etapas. Não precisa fazer muitas vezes, umas 10, 15 vezes, assim, bem devagarzinho vai montando. Mas primeiro e segundo dia não precisa apertar a corda. Aí você vai fazendo as 5 etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta etapa, quinta etapa. O importante é você gravar o desenho. Não apertar a corda. Deixe isso para o terceiro dia, porque aí você já vai estar com o desenho bem firme na cabeça, a locomoção dos dedos. E aí você já começa a fazer a troca apertando. Que aperta, solta o peso, aperta, solta o peso, aperta, solta o peso, aperta, solta o peso, aperta, solta o peso. Não será mais necessário de que 15 minutos por dia. Comece com alongamento, depois faça a etapa que você está, de casa em casa, direção à mão, depois direção à boca, depois saltando. Isso vai levar em torno de uns 8, 9 minutos.
E aí, ou 10, né? E finalize mais 3 minutos ou 4 minutos fazendo a passagem das etapas, né? E aí finaliza fazendo o alongamento também. Friso, não é importante tanto a quantidade, e sim a qualidade do estudo, e quanto você vai estar concentrado fazendo ele. Não adianta você ficar passando por passar. Pega um lugar, um ambiente silencioso, que você consiga fazer pensando, tendo objetivo no que você está fazendo. Pensando agora num outro assunto, a gente observa essa pestana aqui. Esse desenho de Mi, né, está formando o acorde de Lá, A. E aí, mais para frente, vamos fazer um trabalho de localização das notas, porque cada lugar do violão aqui é uma nota musical. E vamos desenvolver esse trabalho tanto para o solo, quanto para o desenvolvimento do baixo, para o trabalho de dedilhado, plaque. Mas observando esse desenho, qual a nota que dá o nome acorde ou baixo fundamental? É na sexta corda, na quinta casa. Então sempre vai ser essa nota aqui em cima. Posso fazer em qualquer lugar o acorde. A nota que vai dar o nome ao acorde é essa aqui, tá? Tem outras notas aqui no meio, mas a principal é essa aqui, o baixo fundamental. Depois eu vou trabalhar com vocês um ponto importante, que é sobre a estrutura dos acordes. Não vai ter um aprofundamento teórico, isso, mas lá pra frente. Vou fazer agora algo muito prático, que aí eu vou até chegar mais perto para que vocês consigam observar melhor. Falando em estrutura de acorde, vamos designar o que é maior, o que é menor e o que é com sétima, que são os acordes mais utilizados, simplesmente deslocando os dedos com esse desenho. Primeiro, lembrando, isso aqui é um acorde de A, Lá maior. Se eu quiser deixar esse acorde de A7, Lá com sétima, simplesmente tiro o dedo 4, certo? Vou voltar para o Lá. Se eu quiser deixar esse acorde menor, eu tiro o dedo 2. Então fica AM, Lá menor. Vou voltar para o maior. Se eu quiser tornar esse acorde menor com sétima, eu tiro o dedo 2 e levanto o dedo 4. Então fica AM7, Lá menor com sétima. Agora que vimos todos esses conteúdos, você está apto para tocar esse desenho de acorde com pestana no formato de Mi. E quando vou dar as orientações finais, frisando, estude com calma, estude sempre se alongando, procure um espaço silencioso, faça tudo, não faça de qualquer jeito, não faça por fazer, procure fazer bem centrado, ainda mais que é algo que pode te gerar uma tensão, acerte muito a postura. E na próxima música, essa pestana será utilizada. Claro, passaria um caminho mais fácil também. Mas é muito importante que você que está seguindo as aulas consiga passar mais essa etapa. A próxima música, como prometido, o shot Colo de Menina do Arrastapé. Então um abraço a todos e até a próxima aula.